Quais são os 4 sintomas que o narcisista religioso possui? Se vocês quiserem saber sobre o tema de hoje, espere o sinal da vinheta. O interessante quando falamos sobre narcisismo, principalmente sobre o narcisismo religioso, devemos considerar alguns aspectos. Por exemplo, o narcisista, na verdade, ele não tem empatia pelas pessoas. Eles apenas pensam nas pessoas como uma forma de alcançar um objetivo. Ou seja, eles apenas utilizam essas pessoas como se fossem ferramentas descartáveis. Então é por isso que o narcisista religioso, ele também não tem humanidade. É uma das primeiras características. O porquê que ele não tem humanidade? O interessante, se você vê a atitude dele, ele não tem nada que é encarnado. Quando você fala encarnado, é uma coisa que você faz no dia a dia, algo que faz parte da sua própria natureza. Então, para ele tudo é encenado, e ele encena no momento certo e com as pessoas certas. Ele faz isso, na verdade, para poder criar engajamento, para que as pessoas, na verdade, sintam simpatia por ele. O interessante é que o narcisista religioso, ele não tem humanidade, ele não tem misericórdia também, e ele não tem um pouco ou um mínimo, na verdade, de empatia. Mas na maioria das vezes, quando ele se utiliza da empatia, ele usa ela como uma espécie de moeda de troca. Ou seja, ele sempre utiliza no momento certo, porque nada para ele é encarnado. Quando eu falo encarnado, por exemplo, é algo que faz parte do dia a dia, é aquilo que faz parte da sua natureza. Uma pessoa que é tipicamente bondosa, você vai ver essa pessoa que ela é bondosa em todos os aspectos. Uma pessoa que é amorosa, ela é amorosa em todos os aspectos. Então, quando você vê uma pessoa que é religiosa apenas no altar ou apenas no meio religioso, você vê que essa pessoa, na verdade, ela tem o costume de atrair as pessoas para ele poder enganar e ludibriar essa pessoa. Então, o narcisista religioso, ele não tem humanidade. Então, quando ele esbanje esse sinal de amor e de misericórdia, que é uma espécie de bombardeamento de amor, sabe aquela pessoa que parece que é amorosa, atenciosa? Ele apenas faz isso, na verdade, depois como uma moeda de troca, porque ele vai querer cobrar o carinho e a atenção que ele lhe deu. Então, se você, por exemplo, não corresponde, ele sempre, na verdade, vai jogar na sua cara que você é totalmente ingrato. A segunda característica do narcisista religioso, né, o segundo sintoma, na verdade, que ele tem é, por exemplo, grandiosidade. Ou seja, grandiosidade espiritual. Aquela pessoa que fala constantemente referente a ele ou referente ao ministério dele, né? Então, por exemplo, é totalmente exagerado, é totalmente dramatizado, tá bom? Então, tudo o que ele fala, por exemplo, é melhor do que os outros. Ele sempre vai contar uma espécie de testemunho de todas as intervenções divinas da vida dele. Ele tem uma falta de selfie tão grande que ele se utiliza, por exemplo, daquilo que é considerado como sagrado, né, para os cristãos, para poder se validar, entendeu? Como se Deus o ama incondicionalmente. Então sempre ele vai falar que, na verdade, numa forma totalmente exagerada das intervenções divinas, né? E para que as pessoas o vejam e o contemplem quão lindo e maravilhoso ele é, como ele é um homem de Deus. Mas o interessante é que essas pessoas apenas se sustentam a partir de títulos e de testemunhos. Você não vê algo que é verdadeiro. Essas pessoas em cima do altar é uma coisa, mas na realidade do dia a dia é totalmente outra, tá bom? Então, quando você conhece uma pessoa na verdade,
ela apenas é aquilo que aparenta no seu dia a dia e não aquilo que está referente a um altar ou a um púlpito. Por quê? Porque ela está manifestando aquilo que gostaria de ser, porque ela está idealizando, na verdade, nem aquilo que ela acredita. Interessante, por quê? Porque ela faz aquilo não porque ela quer ser igual a uma pessoa, por exemplo, que é totalmente amorosa, misericordiosa. Não, ele faz isso, na verdade, com uma espécie de enganar a pessoa. Então você vê que esses líderes religiosos, na maioria das vezes, eu não falo todos, tá? Mas a maioria tem um alto grau de psicopatia muito grande. Ou seja, quando eu falo de psicopatia, não é um caso como se fosse uma doença mental, é uma reconfiguração da própria mente, ou seja, eles não sentem dor, não sentem amor, não sentem misericórdia, é como se eles fossem totalmente robotizados. Então ele olha as pessoas, na verdade, não como elas são, mas ele olha aquelas pessoas como eles deveriam, como ele deveria usá-las, para ele, por exemplo, conseguir o seu fim. Então, para esse líder religioso, na verdade, o sagrado para ele é ele, né? Então ele utiliza das pessoas para, por exemplo, para ele poder se auto-beneficiar. E com isso, na verdade, ele diz que foi Deus. Mas, na verdade, ele, por exemplo, ele abusa dessas pessoas, tira a individualidade dela, criam falsas promessas, tá bom? Então, por exemplo, sempre posterga, ele trabalha com esse sistema, na verdade, de bênção, né, e de culpa e de punição. Ou seja, você fazendo a vontade dele, você é beneficiado. Você não fazendo a vontade dele, você é amaldiçoado. Essa é a segunda característica. A terceira característica que eles têm é uma necessidade muito grande de controle de poder. Por quê? Porque, por exemplo, o caráter dele é totalmente sintomático. Ou seja, todo narcisista busca poder, e o religioso mais ainda. Porque é interessante que para essas pessoas o sagrado ele se manifesta da seguinte maneira, em uma espécie de abundância, de domínio, de megalomania. Então para eles, por exemplo, quanto mais eles crescem no meio de comunicação, eles interpretam isso, na verdade, como uma aprovação divina. Quanto mais dinheiro eles têm, não importando os meios, eles acreditam com uma espécie de aprovação divina. Então, quanto mais, por exemplo, ele angaria pessoas, por exemplo, para o seu meio, o seu ministério cresce, ele acredita que é uma intervenção divina. Então, eles, por exemplo, como não tem um senso de amor, de empatia e de misericórdia, ele acredita, por exemplo, que aquilo que é sagrado, na verdade, na mente dele, tá bom? Expandido o universo do sagrado em diversas religiões. Eles acreditam que, na verdade, por exemplo, que a aprovação divina sempre está numa espécie de quantidade e nunca de qualidade. Eles não aceitam nada enxuto ou mínimo. Então, tudo para eles é totalmente espalhafatoso. Então, se você vê uma instituição que é totalmente espalhafatosa, na maioria das vezes, tem um líder religioso nesse meio que é totalmente megalomaníaco, egocêntrico, tá bom? Narcisista e psicopata. A quarta característica que eles têm também, né, que é muito interessante, é a insensibilidade. Aí você fala assim para mim, puxa, mas como é que um líder religioso, que a maioria das vezes ele apresenta tão amoroso, ele é insensível? Ele é insensível aos seguintes aspectos: tudo que está fora do seu interesse pessoal e institucional, essas pessoas são totalmente descartadas. Então, por isso que quando uma pessoa entra nesse meio religioso e quando sai, as pessoas se sentem totalmente abusadas. Por quê? Porque, por exemplo, eles não veem pessoas, tá bom? Ele não vê pessoas, ele vê massa, ele vê instituição, ele vê ministério. Não é nada que é encarnado. Então, a concepção da divindade que ele tem, por exemplo, caso queira, né? Porque é interessante que há uma diferença muito grande entre pessoas que têm traços de narcisismo, né? Porque o narcisismo é uma espécie de espectro, porque tem vários, e uma pessoa que tem transtorno de personalidade narcisista. Essa pessoa que tem o transtorno, ela acredita que ela é a própria divindade, viu? Isso tem muito no meio religioso. Só que como elas acreditam que as pessoas acreditam em Deus e que ele é o intercessor, então ele não pode falar, na verdade, para essa pessoa que ele é Deus. Interessante que essas pessoas em seitas se dão muito bem, porque eles são muito convincentes. Então, se ele não convence que ele é uma espécie de divindade,
ele vai convencer que, por exemplo, ele é um intermediador entre Deus e o homem, e que ninguém pode chegar a Deus por intermédio dele. Interessante que as pessoas, por exemplo, criticam muito seitas, né? Os evangélicos, por exemplo, e algumas outras religiões criticam as seitas, mas eles têm um sistema também muito parecido. Quando você vai nessas igrejas neopentecostais, por exemplo, você vê que as pessoas apenas querem, na verdade, a oração daquele pretenso pastor que representa aquela pretensa divindade, como se fosse a única pessoa. O interessante é que você tem que tomar cuidado, né, mediante essas 4 características que eu falei para vocês, que eles dão algum sinal. Por exemplo, você tem que temer qualquer tipo de mensagem que há apenas uma espécie de verdade absoluta. Você também tem que desconfiar, por exemplo, que esse pastor, tudo que fala e tudo que pensa e tudo que faz está em volta, por exemplo, ao ministério e ao próprio ego. Então você vê que não tem nada, na verdade, de divino nisso. É lógico que a concepção de divino, com o tempo, foi se reconfigurando. Então hoje a percepção do divino é totalmente distorcida, não está mais vinculada ao sentido da palavra, mas sim aquilo que eu penso e sinto sobre a palavra. Então você vê que as coisas vão se reconfigurando. Mas o interessante é que esses líderes religiosos, como eles sentem uma sensação de prazer e poder, eles acreditam, por exemplo, que isso é uma manifestação do divino na vida deles, tá bom? Então por isso que eles uns mesmos se sentem totalmente superiores às outras pessoas e as tratam com desdém. Só trata bem, na verdade, quando há uma espécie de interesse. Uma outra característica que você vê, tem que tomar cuidado, é apenas o adendo: eles são totalmente invejosos e conspirativos. O porquê? Interessante que quando as pessoas o perseguem, ele não olha a realidade, ele vê isso apenas como uma ameaça. Ele não se reconsidera um ser, por exemplo, que precisa aprender, mas ele sempre vai terceirizar tudo, na verdade, referente que as pessoas estão contra o seu ministério. Então ele sempre vai falar o quê? Que isso é culpa do diabo, né? Por exemplo, culpa da igreja também, das pessoas que não se consagram, e o mundo, na verdade, que vai contra a mensagem dele. Então é por isso que eles são totalmente, na verdade, conspiratórios, messiânicos, e sempre pregam esse conceito de batalha santa, sabe? A luta dos santos contra os pecadores, da luz contra as trevas, do bem contra o mal. Então essas pessoas, na maioria das vezes, que são guiadas por um narcisista religioso, elas são neuróticas igual a ele, não tem como, porque é um processo que é totalmente gregário, tá? Por exemplo, eles mimetizam a palavra do líder mediante os jargões. Então, mediante os jargões que as pessoas repetem constantemente, você sabe de qual religião ela pertence. Então esse foi o tema de hoje, tá bom? Que são os 4 sintomas do narcisista religioso. Se o vídeo de hoje foi importante para vocês, se tem alguma relevância para vocês, se vocês também estão gostando do nosso trabalho, por gentileza, se inscrevam no nosso canal, aperta o botão das notificações e conta uma história também que vocês tiveram, né, com pretensos líderes religiosos. Por exemplo, nesse meio, né, que eu fiquei mais de 20 anos, eu conheci muita gente doida, viu? E cada história que eu vi e também vivenciei, Jesus. Aí tem que falar Jesus mesmo, tá bom? Mas é complicado, viu? Quando você dá, na verdade, com esse tipo de assunto, porque na verdade ele é muito delicado também, mas também é muito perigoso. Então é sempre bom você se informar, né? Sempre buscar conhecimento e verificar esses padrões de comportamento que essas pessoas têm, porque na verdade muitas vezes o que ela fala não condiz com a atitude dela, e é sempre bom você olhar para a atitude dessas pessoas, tá bom? Porque a atitude fala muito mais que a palavra, e eu sempre tento reconfigurar tudo, né, e te angariar por uma narrativa que tudo é feito por Deus e para a glória de Deus. E não caia nessa, viu? Mas se vocês ficaram conosco aqui até o final, eu agradeço, viu, o carinho e a atenção de todos, tá? E eu vou postar aqui também um outro vídeo também que fala como esses líderes religiosos fazem, né, essa engenharia mental, e que as pessoas ficam totalmente presas a esse sistema de crença que na maioria das vezes as pessoas não conseguem desvencilhar, e quando se desvencilham, né, entram em um processo de crise existencial profunda. Mas tem pessoas, por exemplo, que conseguem se recuperar, viu? E como sempre eu agradeço o carinho e a atenção de todos que nos acompanharam até o final desse vídeo, e até a próxima.